Olá, turma, sou a professora Amanda Laís, professora de Biologia. Vamos para mais uma aula do segundo ano do ensino médio. Vamos continuar com o módulo 2 do nosso livro. Hoje será a correção de atividade sobre o assunto da aula anterior. Já vimos o conteúdo peixes e na aula anterior o assunto anfíbios. Eu coloquei lá na plataforma de vocês uma atividade de revisão desses dois assuntos, para a gente rever, revisar, lembrar dos conteúdos, ver alguns detalhes. Então, vamos lá para a nossa atividade. Primeira questão fala o seguinte. Deixa eu mudar aqui o marcador para ficar mais fácil interagir com vocês. Cite duas características de cada ordem dos peixes. Os peixes aqui vão se dividir em duas ordens, os condrictes e os osteíctes. Ele pede aqui duas características, eu coloquei três, para a gente ver um pouco mais de informação sobre. Tem muito mais, mas botei aqui três. Em relação aos condrictes, principal característica, o que dá nome a essa ordem, seria corpo formado por cartilagem. A estrutura que vai dar sustentação aos condrictes seria aqui a cartilagem, porém o seu crânio é formado por ossos. Quem são os principais representantes aqui dos condrictes? Seria a quimera, a raia, o tubarão. São os principais representantes. Eles vão possuir cartilagem como estrutura de sustentação e por esse motivo vão ser mais leves. Os osteíctes tem como estrutura de sustentação os ossos, que a gente chama aqui de espinha, ok? Outra característica importante em relação aos condrictes é a presença de fendas branquiais. Essas fendas branquiais aqui, gente, são as estruturas que vão recobrir as brânquias. São aqueles tracinhos que tanto raia quanto tubarão, eles vão possuir. Aqueles tracinhos por onde acontece a transferência e a passagem da água, As trocas gasosas vão acontecer nas brânquias e a saída da água vai sair pelas fendas branquiais. Já nos osteíctes, a estrutura que vai recobrir as brânquias é o opérculo. Os opérculos são dois que vão recobrir as brânquias. Em relação à estrutura que vai revestir o corpo, os condrictes, nesse caso aqui, ele não vai ter escamas. O nome da estrutura são placóides, são estruturas bem fininhas, pequenas, que vai recobrir, ok? Recobrir o seu corpo. Já os osteíctes vão ter escamas, espinhos, como baiacu, por exemplo, ou não vão possuir escamas, que a gente chama de peixe de couro, ok? São aqueles peixes que não vão possuir escama e vai ter sua pele mais mucosa, mais lisa, mais escorregadia. Vamos lá. Segunda questão. Uma das características dos peixes ósseos é a presença de... Qual é a principal característica aqui em relação aos peixes ósseos? Ossos pneumáticos. Atenção, essa aqui é uma característica das aves. A gente vai ver esse assunto ainda. Próxima característica, glândula uropigial, também é uma característica de aves. Então, não tem nada a ver com peixes. Bexiga natatória é uma alternativa verdadeira. Por que os peixes ósseos vão ter a bexiga natatória? Porque são peixes mais pesados, principalmente peixes de água doce, onde a densidade da água é bem maior, ok? É bem mais densa, então o peixe ele demora um pouco mais a subir até a superfície por algum motivo para se alimentar, por exemplo. Então, a bexiga natatória é uma estrutura que vai conferir ao peixe melhorar a flutuação. Ela se enche de ar e se esvazia para que o peixe flutue melhor. O peixe ósseo vai ter presença de quê? De escamas placóides. Placóides a gente viu agora no outro slide. Os placóides que vai ter aqui os condrictes, ok? Tecido adiposo subcutâneo mais desenvolvido? Não, gente. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Vamos então para a terceira questão. Sapos e rãs, vou marcar aqui essas duas palavras, estão desaparecendo numa velocidade jamais observada em países onde sua ocorrência era comum. Porém, essa relação tem sido observada em todo o mundo. Esses animais, citados no artigo, pertencem à classe dos vertebrados que apresentam o quê? Sapos e rãs pertencem a qual grupo? Aos anfíbios, assim? Pertence a qual? Gimnofionas, anuros ou urodelos, ok? Então, eles vão pertencer aqui aos anuros. Então, vamos lá para as características dos anuros. Essa foi uma reportagem de 98, lá do Globo. Vamos lá. São vivíparos e digestão intra e extracelular. A digestão aqui seria extracelular, apenas extracelular, não tem intracelular. Vivíparos, que é um animal vivíparo?
se desenvolve dentro do corpo da fêmea. Apenas algumas espécies fazem isso, ok? Fecundação externa e respiração pulmonar e cutânea. Sim, a fecundação aqui é externa. Lembra que o macho ele vai apertar a fêmea em local úmido ou alagado, né, água doce. Então o macho ele aperta a fêmea libera os ovos no ambiente e os machos então liberam os espermatozoides na água. A respiração é pulmonar e cutânea, onde sua maioria a respiração é cutânea, porque o pulmão aqui ele é muito simples ainda. Então essa respiração cutânea, como o das anelídeos, que é das minhocas, a respiração é pela pele, ok? Respiração pela pele, por isso que a pele tem que ser úmida. Então essa alternativa, ó, tá verdadeira, mas vamos ver o restante. São pecilotérmicos, sim, não conseguem regular a temperatura, porém os rins não são metanéfros. Ovos telolécitos, lembra lá, gente, do assunto do primeiro ano, ovo telolécito, ovo, esqueci o nome dos outros ovos. Então, telolécito, então, em relação aqui à quantidade de vitelo no ovo, ok? Então, saco vitelínico um único anexo embrionário? Não. Em relação à quantidade de vitelo aqui, ele tem grande quantidade de vitelo aqui. Lembra que ele não recebe nutriente da mãe. Todo o nutriente vai ser lá aderido do ovo. Metamorfose, sim. Agora a circulação não é aberta. A circulação aqui vai ser uma circulação fechada por entre vasos e não aberta entre os tecidos apenas, ok? Então a resposta aqui correta, letra B de bola. Vamos então para a próxima. Quarta questão. É a característica que mostra uma adaptação aos anfíbios ao ambiente terrestre. Qual a principal adaptação dos anfíbios a viver em um ambiente terrestre? Fecundação externa? Não, eles não realizam fecundação externa. Perdão, gente. Eles realizam fecundação externa. Por que não é uma adaptação? Porque para se adaptar ao ambiente terrestre, a fecundação teria que ser interna, que garantiria a sobrevivência. A fecundação, nesse caso, é a fecundação externa. Por que externa? Porque eles vão depositar na água para que o ovo não se desidrate. Pele com grande quantidade de glândulas mucosas. Isso é uma adaptação ao ambiente terrestre? Não, porque ele vai precisar ter glândulas para poder manter a pele úmida. Se ele fosse um animal de ambiente terrestre, eles não teriam dificuldade de estar em ambiente terrestre. Já existe uma dependência dos ambientes úmidos aqui. Ovos com envoltório gelatinoso? Não, se esse envoltório gelatinoso for colocado somente em ambiente terrestre mais seco, vai desidratar e vai morrer. Então não é uma adaptação. Quatro apêndices locomotores, ele está falando de 4 membros, isso aqui ajuda o seu deslocamento no ambiente terrestre? Sim. Por isso que no seu período larval para o ambiente terrestre, ele vai perdendo sua cauda e adquirindo seus membros locomotores. Pele úmida é uma adaptação? Não. Para se viver no ambiente terrestre, uma adaptação aí seria a pele mais seca, mais queratinizada, que é para não perder a água na transpiração. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Quinta. Os peixes são animais que vivem no ambiente aquático. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma característica que favorece o deslocamento desses animais em ambiente aquático. Qual dessas características não tem relação com o melhor deslocamento dos peixes na água? Então, sempre que vocês forem responder uma questão, faça essa leiturinha assim, né? Não do todo o contexto, mas o que a questão quer. Então, ó, qual das características não tem relação com o deslocamento dos peixes na água? Formato hidrodinâmico, hidro aqui quer dizer água. O formato do corpo dos peixes facilita o seu deslocamento na água? Facilita. Eles têm formato achatado ventralmente ou lateralmente. Então, presença de escama auxilia seu deslocamento? Sim, auxilia. A presença de muco na sua pele, como por exemplo, os peixes que não têm escama, chamado de peixe de couro, eles não possuem muco, vai deslocar melhor? Sim. Presença de nadadeiras vai auxiliar no seu deslocamento? Sim, inclusive cada uma daquelas nadadeiras tem funções. A nadadeira lateral, a nadadeira dorsal vai dar equilíbrio, a caudal vai dar maior mobilidade e agilidade. Então, cada nadadeira ali tem sua função, tem tamanhos diferentes de acordo com as espécies. Presença de clasper, esse clasper aqui é a estrutura que vai auxiliar na fecundação, na reprodução. Então, não tem relação com o deslocamento do animal, ok? Então, a alternativa correta aqui é a letra
é. Vamos para a sexta questão. Das estruturas descritas a seguir, qual não está presente em peixes cartilaginosos? Qual não está presente nos peixes cartilaginosos, como os tubarões e as arraias, que são os condrictes? Nadadeiras, eles têm nadadeiras? Tem, nadadeiras sim. Eles vão possuir brânquias que vão auxiliar no processo respiratório? Também vão possuir brânquias. Ele quer uma que não tenha, ó. Linha lateral, eles vão ter linha lateral sim. Lembrem, gente, a função da linha lateral aqui é sensorial. Os peixes, eles nadam muito bem em cardumes, justamente por conta dessa linha lateral. Eles sentem as vibrações na água, a diferença de pressão da água. Então, os peixes que não são muito adaptados a alta pressão, eles não vão nadar em ambientes muito profundos, ok? Eles não conseguem, apenas os que têm essa adaptação, porque a linha lateral não permite que eles desçam ainda mais. Bexiga natatória, será que são os cartilaginosos que não possuem? Vamos deixar isso aqui em observação. Sistema digestório completo, todos vão ter sistema digestório completo. Então, a característica que os cartilaginosos não possuem é a bexiga natatória. Eles são animais com presença de cartilagem, mais leve, menos denso, e eles conseguem flutuar melhor. Seu deslocamento é melhor na água. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Vamos para a sétima questão. Sabemos que o nome anfíbio é derivado do grego e significa duas vidas. Então, vamos lá, o significado do nome anfíbio, duas vidas. Marque a alternativa que indica corretamente o motivo pelo qual recebem esse nome. Por que eles recebem esse nome aqui, duas vidas? Vamos lá entender melhor. Os anfíbios apresentam esse nome em virtude da presença da fase larval e de uma fase adulta. Vamos ver? Vamos lá para as outras. Os anfíbios apresentam esse nome porque apresentam uma fase larval aquática e uma forma adulta terrestre. Já está diferente da primeira, né? Vamos para a letra C. Os anfíbios possuem esse nome pelo fato de serem capazes de se reproduzirem apenas duas vezes. Não existe isso, eles vão se reproduzir várias vezes. Então, falsa. Letra E. Os anfíbios recebem esse nome em razão da capacidade de alguns mudarem de sexo quando não há sexo oposto para a reprodução. Essa alternativa é completamente falsa. Então, a dúvida seria entre essas duas. Vamos entender por quê. O significado do nome duas vidas, a gente quer dizer porque uma fase dessa vida é aquática, quando é larval, e depois eles migram para a fase terrestre, que é a fase adulta. Porém, existe uma dependência, ok? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos agora para a oitava questão, que é uma questão sobre peixes. Analise a alternativa que associa corretamente os números às estruturas por eles indicadas no esquema a seguir. Cuidado para não se atrapalharem, viu, em relação a esses indicadores. Vamos lá ver primeiro. O número 1 aqui, ó, quer dizer o opérculo. Lembra quando eu falei dos peixes ósseos, os osteíctes? Essa estrutura aqui, o opérculo, ela vai recobrir as brânquias. A gente tem o número 2 aqui, a nadadeira peitoral e a nadadeira pélvica. A gente tem aqui a nadadeira anal, a nadadeira caudal, que é essa gigante, está assim de numeração, e a nadadeira dorsal, que é essa aqui também está sem numeração. E o número 5 aqui em cima, ele está se referindo aqui à linha lateral, que ele vai servir como estrutura sensorial. Letra A. O número 1 quer dizer opérculo, sim. O número 4 quer dizer nadadeira caudal? Não, aqui é nadadeira anal. Número 4 quer dizer nadadeira anal? Sim. O número 5 quer dizer nadadeira lateral? O número 5 quer dizer linha lateral? Sim. Então, essa aqui está verdadeira. Vamos ver a letra C. O número 5 quer dizer linha lateral? Sim. O número 2 quer dizer nadadeira pélvica? Não, aqui é peitoral, ok? Aqui é que é pélvica. Peitoral está em cima e a pélvica está embaixo. Seria próxima aqui à região da pelvis, onde está a parte reprodutora. Letra D. Terceira, nadadeira pélvica, aqui embaixo. 2, nadadeira dorsal. 2 não é dorsal, 12 aqui é peitoral, então está errada. Número 4, nadadeira pélvica. Aqui é nadadeira anal. Número 1 é linha lateral? Não, número 1 aqui é opérculo. Então, prestem bastante atenção em questões como essa.
A alternativa verdadeira é a letra B. Vamos lá para a 9ª questão. Os peixes possuem uma circulação simples e completa. Simples porque o sangue passa de uma só vez no coração, e completa porque o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Esse tipo de circulação permite concluir que o coração dos peixes possui. Então, como é que é o coração dos peixes? Vou tentar representar aqui. Então, a gente tem duas estruturas. Essa, assim, é a divisão do coração do peixe. E o sistema de vasos, que vai se encontrar com as brânquias, onde vai acontecer a troca de gases aqui nas brânquias. E o sangue, então, retorna, então, para o coração. Mais ou menos assim, ok? Mais ou menos. Que desenho lindo, né? Vamos lá. Vamos lá observar a questão. Uma aurícula e 2 ventrículos? Não. Tá vendo? São duas estruturas. 2 aurículas e 2 ventrículos? Também não. São só duas estruturas. 2 aurículas e 2 ventrículos? Também não. Uma única cavidade? Não. Aqui são 2 cavidades, porém com abertura aqui entre elas. Uma aurícula e um ventrículo. Ou então um átrio e um ventrículo, ok? Vamos lá para a próxima. Então, a alternativa correta, a letra E. 10ª questão. Os anfíbios podem ser divididos em anuros, urodelos e gimnofionos. Os anuros são aqueles que possuem patas. Entretanto, não apresentam cauda na fase adulta. Aqui não tem adulto, eu estou apenas completando, ok? Entre esses representantes, podemos citar quais representantes? Os anuros. Cuidado com a questão. Ele dá um monte de informação aqui, tá vendo? Mas ele quer falar em relação aos anuros. Quem são os representantes dos anuros? Sapos, rãs e salamandras? Não. Salamandra não vai fazer parte aqui dos anuros. Eles vão fazer parte dos urodelos, ok? Vamos lá. Salamandras, tritões e cecílias. Salamandras e tritões fazem parte dos urodelos e gimnofionas das cecílias, ou também chamados de cobras cegas aqui, ó. Letra C, cobras cegas. Cobra cega é anuro? Não, cobra cega aqui vai ser gimnofiona, sapo anuro e perereca anuro. Salamandra vai ser urodelo, cobra cega gimnofionas e tritões urodelos. Letra E, sapo anuro, perereca anuro e rã anuro. Não vão possuir cauda na fase adulta e vão possuir 4 patas, ok? Cobra cega, a gente não tem pata, ok? Salamandra parece uma lagartixa, assim. A estrutura dela por ter cauda e 4 patas. Porém, tem várias outras características que não tem relação alguma com réptil. Estou dizendo para vocês assim, só para vocês terem uma ideia de como é o formato do corpo, ok? Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Vamos para a 11ª questão. Os anfíbios adultos, apesar de viverem no ambiente terrestre, devem sempre se manter próximo a locais úmidos. Falei muitas vezes com vocês agora sobre a correção da atividade em relação a isso. Isso se deve ao fato de, por que eles precisam se manter em local úmido? Possuem exclusivamente respiração branquial? Não. Lembrem que eles podem respirar aqui de forma cutânea pela pele. Ok? E pulmonar também. Branquial aqui é quando ele for aquático, então não existe exclusivamente, ok? Possuem pele sensível, sem estrutura que envolva perda de água? Exatamente. Ele não tem estrutura que evite perda de água, mas vamos ver o restante. Alimentam-se exclusivamente de animais aquáticos? Não, eles vão se alimentar de vários tipos, é bem diversificado a alimentação dos anfíbios. Possuem pulmões pouco desenvolvidos, pouco eficientes e ainda necessitam, em algum momento, de realização de respiração branquial? Não. Ele vai necessitar de respiração cutânea, já que eles realizam respiração pulmonar, são terrestres, então vão necessitar aqui completar a respiração com respiração cutânea. Opa, não consigo não escrever aqui. Cutânea e não branquial. Branquial aqui seria aquático, ok? Então, a alternativa correta aqui é a letra B de bola. Vamos para a próxima, não tem mais questão, ó, acabamos já, ok? Espero que tenham gostado da aula, entendido bem, tirado as dúvidas com algumas informações aqui em relação às questões. Vocês vão assistir agora a aula sobre répteis e responder a atividade também sobre répteis lá na plataforma online, ok? Não esqueçam de enviar
a atividade para que eu possa corrigir com vocês, ok? E pontuar vocês também. Um cheiro, até a próxima aula.